Olá, meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre a Palavra de Deus neste terceiro domingo do tempo comum. Depois que nós celebramos o batismo de Jesus, nós temos o início da sua vida pública. Semana passada, a Palavra de Deus nos colocava no contexto da aliança com Cristo através da celebração das bodas de Caná, através da participação da Virgem Maria como aquela que nos ensina a fazer tudo o que Ele nos disser. Olhando para este terceiro domingo, nós temos ainda desdobramentos para a compreensão do batismo. O batismo como uma inserção, o batismo como uma participação e, acima de tudo, a experiência da fé que se torna um grande anúncio. Construir a fé que nós adquirimos a partir do batismo exige de nós a busca de diversos elementos. E um dos elementos fundamentais para percebermos o desenvolvimento da nossa fé está na questão da palavra. E esta palavra que é proclamada na celebração eucarística, a palavra que é ouvida, acolhida, a palavra que é meditada, a palavra que é rezada, e a palavra que torna-se uma expressão do Espírito, quando então nós transformamos aquilo que ouvimos em atitudes na nossa vida, mas principalmente na vida do outro. Então, este terceiro domingo, ele traz para nós as consequências da palavra na vida da igreja. A igreja cresce, se edifica ao ouvir, ao anunciar a palavra de Deus. Quando nós olhamos na primeira leitura da profecia do livro de Neemias, nós temos então todo esse contexto do pós-exílio, o povo voltando e não tendo aquela grande referência que era para eles o templo, o lugar do anúncio. Mas eles não se deixam abater, se reúnem na praça e ali vão escutar esta palavra proclamada. Duas coisas muito simples que me chamam a atenção. Primeiro, na leitura aparece 3 vezes, no mínimo, a expressão compreender. E segundo, o tempo em que esta palavra é anunciada. Não é 1, 2, 3 minutos, mas uma palavra que é anunciada o dia todo, escutada, proclamada e acolhida no coração daquele povo, que depois então vai para casa para poder celebrar a ceia. Essa experiência de compreender a palavra. Normalmente nós queremos então, a partir da palavra, tomar atitudes às vezes fundamentalistas, extremistas, aqueles que abrem a palavra e do nada dizem, olha, isso aqui Deus está dizendo isso para mim hoje. Preciso muito cuidado. O estudo, a oração a partir da palavra exige de nós um discernimento e, acima de tudo, uma disposição ao Espírito Santo. Às vezes a gente faz com que a nossa vontade se torne palavra de Deus, a nossa vontade se torne a voz de Deus, e aí a gente diz, foi Deus que me disse, mas na verdade fomos nós mesmos que sustentamos aquilo, ou queremos confirmar uma vontade própria. Então, o texto da primeira leitura de hoje, ela evidencia esta importância de compreender a palavra. Como que eu quero me relacionar com a palavra? Numa linha sentimental, numa linha mágica, numa linha, então, simplesmente desencarnada? Não, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o contexto da primeira leitura ajuda-nos a pôr os pés no chão e que esta palavra, acima de tudo, seja uma palavra encarnada e compreendida para nós, compreendida para o outro, compreendida para a vida da comunidade. Por isso, nós temos em todos os sacramentos um momento sempre da mesa da palavra, ouvir, acolher e colocá-la em prática. A palavra também constrói a unidade. Nós estamos sempre na celebração em torno de 2 grandes mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, ou seja, fazer unidade não só na mesa da Eucaristia, mas constituir esta unidade através da mesa da palavra. E por isso a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios vai trazer esta importância.
uma palavra que constrói em nós a unidade, uma palavra que constrói em nós a comunhão, né? E nesta diversidade dos dons e dos ministérios, não esqueçamos que temos uma responsabilidade básica, o anúncio, anunciar esta palavra para que ela possa ser compreendida e compreendida, seja abraçada e assim então semeada nesse ciclo de desenvolvimento e crescimento da nossa fé. No texto do Evangelho nós temos o início dos escritos de Lucas, o grande evangelista deste ano C, né? Destinado então a Teófilo, o Filho de Deus, a uma comunidade, a um povo, a cada um de nós. Nós temos duas grandes experiências. Primeiro, o próprio Jesus que anuncia, né, que torna-se parte desta palavra, o Jesus então que faz essa experiência de ir à sinagoga, de proclamar esta palavra e dizer, olha, hoje se cumpriu em mim esta palavra. Qual é o hoje da palavra? Qual é o hoje de Jesus na nossa vida? Esse Jesus que então, conduzido pelo Espírito, há de ser o grande proclamador da bondade, da ternura e da misericórdia de Deus. Então é muito importante, gente, nós quando vamos à Assembleia, à missa e constituímos a Assembleia, melhor dizendo, é importante perceber que há também esta ação do Espírito, né? Há duas grandes invocações do Espírito na celebração, uma sobre as oferendas e outra sobre a Assembleia. E é justamente esse o nosso grande ideal. Por que nós queremos compreender a palavra na nossa vida? Por que nós queremos nos sentir uma igreja unida? Não apenas para uma questão numérica, aliás, mas para ser fundamentalmente uma igreja de missão, uma igreja que transmite a palavra. Então a gente percebeu que toda ação ela é precedida pela presença, pela atuação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim e há uma finalidade nesse anúncio. O próprio Cristo vai dizer, me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, meus irmãos, a palavra ela não é só escutada, a palavra não é só um conjunto de letras, vogais e consoantes, a palavra não é somente alguém que lê para nós, mas a palavra é um sentimento e é uma atitude que nós precisamos tomar. Então, quando nós vamos à missa, nós precisamos dizer, o que eu vou fazer com essa palavra hoje? Eu vou entrar num ouvido e sair no outro, ou simplesmente, quando eu chego ao final da missa, eu já nem lembro mais daquilo que eu pude acolher? Por que a palavra, ela cai nos nossos ouvidos para chegar no coração e se transformar em ação através das nossas mãos, do nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso agir? Por quê? O Espírito está em nós. Este Espírito adquirido, então, a partir da experiência do batismo. Então, por isso que eu dizia que há um desdobramento da celebração do batismo de Jesus, porque é pelo Espírito que nós vamos acolher esta palavra e é pelo Espírito que nós vamos transformar esta palavra em semente, em ações para a nossa vida. Então, é fundamental, meus irmãos, só resumindo a liturgia disso, o que eu faço com a palavra que eu escuto? O que eu faço com a palavra que eu rezo? Que modo eu quero me relacionar com a palavra? Que, acima de tudo, o modo do nosso relacionamento seja de uma palavra encarnada, colocada no chão, na vida e na história de cada um. Que possamos, então, cada vez mais buscar no encontro da palavra a luz para o nosso caminho. Por isso, o Salmo de hoje, ele diz, vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. É isso que eu desejo para você neste terceiro domingo, que a palavra de Deus seja Espírito e vida na sua vida, na vida dos seus, na vida da sua comunidade. Deus te abençoe e boa celebração para você neste final de semana, terceiro domingo do tempo comum.